E aí, gente, nem sai isso aqui. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer como se fosse um ranking dos melhores livros no setor de investimentos. Teve até um comentário que eu vi no outro vídeo. Acho que na verdade nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui. Que pediu isso, né? Como iniciar os estudos nos investimentos. Tem cursos também que você poderia fazer e tal, mas eu não vou recomendar cursos nesse vídeo. Eu vou recomendar apenas livros. Então, quais tipos de livros? Também, se alguém quiser ir além, né? Tem no canal um vídeo de 10 horas só sobre esse tema, só sobre investimentos. Eu creio que tá depois desse daqui. Tem aqui do Hotmart também. Até tô querendo aumentar esses daqui de economias sintéticas. Então tá aqui, ó. Tem de options. E tem também de finanças também. São 10 horas desses vídeos, né? É esse aqui, ó. Tudo só mercado de investimentos. Então, pra quem quiser entender o básico, né? Começa com Buffett já. Tem livro que eu vou citar aqui no começo também, que eu vou citar agora. Mas enfim, o foco do vídeo aqui é esse ranking. Então, primeiro, eu vou falar de alguns livros e também vou mostrar eles no meu Insta, porque eu fiz resumos deles, né? Também visualmente eu creio que é mais fácil de você ver por aqui, né? Então, alguns desses livros eu fiz uma resenha no Instagram. Então tem uma... vendo aqui o básico do livro. Então, eu vou ir do Instagram pra essa página aqui constantemente. Lembrando que são só livros que eu li, né? Então tem livros que são bons, por exemplo, tem o do Charlie Munger, Poor Charlie's Almanac, que é muito famoso, recomendado pelo próprio Buffett e outros autores. E do Munger, né? Do cara que era, assim, junto com o Buffett em relação a Berkshire Hathaway. E é um livro muito importante, só que eu não li, então não vou recomendar. Então tem como recomendar algo que eu não li. E nem classificar, né? Fazer um ranking. Tem também o Uncommon Profits, Common Sense and Uncommon Profits, que também eu tô pra ler. Também é recomendado pelo Buffett, né? Mas enfim. Como no vídeo sobre economia, eu vou começar com o melhor, Security Analysis, do Benjamin Graham. Esse livro, cara, ele é literalmente talvez o mais importante em Value Investing, né? Questão do ponto de vista histórico. Então, Benjamin Graham, ele era um autor que ele pensava de uma forma fora da caixa pra época. Até pra hoje em dia. E ele ganhou muitos retornos em relação ao seu método, né? Que era uma visão de mercado de equity, né? De empresas de longo prazo. Com uma visão de entender não só o balanço financeiro da empresa, mas a possibilidade de crescimento dos fluxos de caixa futuro da empresa. Normalmente ele gostava dessa visão de você comprar uma ação abaixo do valor descontado. O que é isso? É abaixo do valor que ela deveria estar. Então, quando uma ação ela tá abaixo do valor que ela deveria estar com relação ao seu fluxo de caixa futuro, então qual que é a base que você usa, assim, a métrica mais básica que você usa no mercado de equity, pra você entender uma empresa, o valuation da empresa. Fluxo de caixa. Com base no fluxo de caixa atual, qual é a possibilidade do fluxo de caixa futuro? Obviamente, não tem como você calcular o fluxo de caixa futuro, mas você tem que como usar o histórico da empresa e também o que a empresa faz, se é o setor dela, coisas do tipo. Tem uma noção até de senso comum em relação a como ela funciona. Então, uma empresa como a Gillette, como a Coca-Cola, como a Apple, enfim. Então, a visão dele é muito interessante. E principalmente a parte sobre crédito, setor de crédito, né, imobiliário. Ele fala contra, assim, pela questão de você ter um problema de conflito de interesses, né, que eu posso falar posteriormente. O pior livro, eu vou colocar como esse aqui de Technical Analysis. Eu vou colocar até aqui. Technical Analysis e Financial Markets. Eu não tenho imagem fácil aí. Esse livro aqui do John Murphy. Nada contra o John Murphy. É um excelente autor. Eu lembro de descobrir esse livro numa aula lá sobre... no YouTube, né? Sobre matemática, né? Que um cara chamado Matemática Wizard, eu acho. Ele até faz vídeo em espanhol também. Ele falou sobre esse livro, né? É um livro, assim, bom. Ele fala sobre Technical Analysis, mas eu não gosto de Technical Analysis.
Mesmo nessa época eu não sabia o que era fundamental análise fundamental, né? Que você não usa só gráfico pra analisar uma empresa. Eu não curto ficar olhando gráfico apenas, né? Eu não acho que é tão útil quanto parece. Então a minha visão é mais de análise fundamental, né? Mas os gráficos são, assim, relevantes entre aspas, mas o que é mais importante no mercado de equity, principalmente. Eu tenho outros mercados também, mesmo Forex e outros, eu creio que é mais o conhecimento sobre intrinsecamente o que é aquilo. Qual o valor intrínseco daquilo. Então, Forex, é o mercado imobiliário, é o mercado associado a crédito. Você tem que entender o que você está investindo, né? E não só o gráfico, né? Eu não curto technical analysis. E as técnicas, até o próprio Graham, no livro dele, ele fala que technical analysis é basicamente uma magia, entre aspas, né? Como se fosse, sei lá, são métodos que você não pode provar se eles são corretos ou não, se eles funcionam ou não. Aí você pode falar, mas não, tal pessoa ganha com technical analysis, tal fundo de investimentos, o cara só usa technical analysis. Tudo bem. Um cara, 2 caras conseguem fazer isso, mas a maioria não, porque realmente não tem lógica, né? Como funciona. Porque os preços das ações não refletem, de fato, toda a informação do mercado. Então, por exemplo, eu pego aqui as ações da Apple. Então, Apple Stock. Então, vou aqui no All. Esse gráfico aqui, ele apenas mostra informação parcial sobre a Apple, sobre a empresa. As razões de quedas e flutuações podem ser inúmeras e normalmente são relacionadas a eventos. Event driven, esse é o termo que é usado em complexos econômicos, né? Eu já falei sobre esse tema em outros vídeos. Então são as ações da Amazon também. Então tem partes aqui na história das ações que você pode saber por que ela caiu ou não, dependendo do contexto. Mas uma coisa importante é que o mercado não é eficiente. Você tem informação parcial nisso daqui. Isso é uma coisa muito importante, porque a economia é um sistema de informação imperfeita. Então, tu usa o que você tem conhecimento para investir, mas tu não tem conhecimento sobre todo o sistema. Obviamente, quanto mais conhecimento você tem desse sistema, mais informação privilegiada, melhor. Por isso que insider trading é crime. Saber a informação privilegiada de caráter privado de empresas, né? Então você liga pra esposa de um cara importante na Nvidia, paga pra ela te dar informação privilegiada. Isso é crime, né? Até tem documentários que mostram isso e tal, já aconteceu. Bom, segundo livro que eu já vou colocar como um dos melhores, The Intelligent Investor, também é do Benjamin Graham. Esse eu creio que tá aqui no meu Instagram no começo. Aqui, ó, Intelligent Investor. Eu fiz uma resenha em 2 partes, né? Eu não vou falar muito sobre ele aqui. Mas uma noção muito comum em Graham e Buffett, né? É você ignorar EBITDA, tá? EBITDA, principalmente a parte de depreciação e amortização, é inútil, no geral. Depreciação é um custo contínuo, então EBITDA não é uma forma tão interessante de avaliar uma empresa. É uma coisa que tanto o Graham quanto o Buffett e o Munger falam, né? Então eu já vou colocar outro do Graham, que é o análise de Financial Statements, que é balanços financeiros. Então é um livro que é basicamente sobre contabilidade. Então é esse daqui. Eu fiz um resuminho básico. Contabilidade é simples. Ele explica de uma forma muito simples, né? Porque contabilidade normalmente é chato, né? Mas o Graham, ele é bom em explicar. É quando alguém sabe muito de um assunto, consegue explicar de uma forma mais simples. E de fato, é um livro fácil de você ler. Eu recomendo muito, porque você precisa saber como ler balanços financeiros, né? Porque fundamental análise, você tem que usar muito isso. Tem que entender os reportes financeiros de empresas. O Buffett e o Munger sempre falam disso naquelas conferências da Berkshire Hathaway, né? Ao longo da história, né? Tu tem que saber muito contabilidade. No mercado de equity, tá? No mercado de Forex, você não precisa saber nada de contabilidade. Tecnicamente, assim, falando. Então, enfim. No mercado de crédito, assim, enfim, depende aí. Se uma high yield bond, como são títulos emitidos por empresas, tem que manjar também de balanço financeiro. Então depende do setor que você tá, assim, embolorando, né? Se for commodities, por exemplo, talvez você não precisa saber tanto. Mas você precisa, cara, porque você precisa saber. Esse é o básico, né? Eu vou colocar outro também que é nível alto, que é o do Warren Buffett. Então, se tem. Eu vou colocar o do Security Analysis antes.
Embora eu acho que a forma do Buffett e do Munger de investir é superior do Graham. Creio que eles afunilaram algumas coisas e até tiveram melhores resultados. Então eu creio que, por mais que o Security Analysis é o melhor, a sua influência e o Intelligent Investor sendo um complemento do Security Analysis, eu creio que o do Buffett, que pega as principais coisas que ele disse e tal, junto com o Munger, também da Berkshire Hathaway, é o que mais tem informação. E eu coloquei uma resenha aqui no Instagram sobre esse livro também. Se você quiser saber sobre esse livro, só o básico, né? Eu recomendo aqui. Eu tenho The Warren Buffett Way. Então vai falar aqui margem de segurança. Eu vou falar aqui que eu sou contra Efficient Market Hypothesis. Então, eu sou contra a visão que ações de empresas... Perdão, os preços refletem totalmente a informação do mercado. O mercado não tem uma informação imperfeita sobre ele. É impossível. Tu teria que ser um ser divino pra ter informação perfeita sobre o mercado. Porque, no fim, as razões dessa queda e subida são ações de pessoas. Essa é a verdade. Obviamente tem fundos, tem grandes investidores de private equity que movem o mercado mais que todo mundo, mas no fim são ações de pessoas que movem o mercado. Nada mais. É ação humana de Von Mises, né? Sim. Então, outro aqui do Essays of Warren Buffett, eu vou colocar como BA. Não porque é pior, mas porque o do Warren Buffett Way é melhor. Também recomendo os reportes financeiros da Berkshire Hathaway, né? Então você vai aqui, por exemplo, Berkshire Hathaway Reports. Eu tô no 1997, porque eu tô vendo as palestras deles, né? Algumas durando 4 horas, 5 horas. Acho que não foi aqui, mas... Bom, vou pegar de 2024, mas tem todos, né? Mas enfim. Tem todos os reportes financeiros dele. Desde 1999, 1995 até 2025, né? Eu creio que é extremamente importante. De ler, né? Porque eles colocam vários insights ali. Agora a gente vai pra um pouco diferente. Um que é ruim nesse caso, mais ou menos. Eu vou pegar esse aqui, vai ser um ranking C. Esse eu coloquei também no Instagram. E eu achei ele ruim pelo fato de que... Aquele livro, tipo... No sentido de hype, né? Até aqui, né? Uma garantia de renda pra vida. Você investir em Forex ainda. Cara, pra uma pessoa que não sabe nada de economia, por exemplo. Fala, não, se tu... Em 3 meses você faz um curso de Forex, tu vai investir em Forex, cara. Isso é uma imbecilidade, cara. Forex, cara, é extremamente difícil, mano. Forex, você precisa saber de economia no nível try hard, cara. Você precisa saber de macroeconomia, geopolítica. Precisa saber... Assim, não tô falando que você precisa fazer necessariamente fazer uma faculdade, mano. Você precisa ter conhecimento muito bruto sobre esse tema. Não, o Forex não é o mercado de câmbio, né? Não é um mercado que você começa, cara. É óbvio. Então, por exemplo, aqui, ó. Euro, dólar. Aí eu vou pegar aqui invest.com. As flutuações entre euro e dólar, elas têm várias questões que são macroeconômicas que mudam, né? Porque as pessoas estão apostando contra o dólar ou a favor do dólar. É o mercado Forex que no fim vai fazer essas coisas subirem, né? Então, o dólar recentemente tá caindo em relação ao euro, por exemplo. Mas o grande ponto, que no último ano teve uma apreciação. Mas o grande ponto é que você precisa ter uma noção de que esse mercado é muito mais complexo do que outros. Tem aqui notícias também sobre o tema. Euro deve se fortalecer contra o dólar em 2026. Dólar ganha terreno. Uma coisa que o Buffett e o Munger sempre citam é ignore notícias, tá? Não use notícias como base pra tudo. Necessariamente. Principalmente no mercado de equity. Notícias não são tão relevantes. Alguém poderia dizer, né? Mas enfim, eu creio que esse livro ele é meio a boca porque... É aquela velha coisa, você usa um pouco aqui de fundamental análise, depois um pouco de técnico análise. Mas no fim, eu acho que a visão do livro era meio... como posso dizer? Não é tão pé no chão quanto eu gostaria, né? É bom, não é um livro ruim.
Mas não é bem assim que é possível viver de Forex, assim, na minha opinião. Uma falácia, né? Somente um aqui sobre Day Trading, cara. Esquece, cara. Viver de Day Trading é uma idiotice, não. Day Trade é feito pra quem é investidor de varejo perder dinheiro. No máximo, swing trading é aceitável, né? Eu vou colocar aqui já um nível B. Esse daqui, ó. Day Trading, Swing Trading. Esse livro já é bom. É da Kate Lien, que ela é até associada a um jornal de Forex. Eu não lembro exatamente. Deixa eu colocar aqui Kate Lien. Ela tem um site de Forex, se eu não me engano, só. Então esse livro é bom porque ele ensina as coisas de uma forma muito interessante, tem muito fundamento análise, tem muito análise do ponto de vista macroeconômico. Então ela fala sobre técnico análise, né? Ela fala sobre métodos, por exemplo, MACD, Fibonacci, métodos básicos aí que você usa em qualquer software de técnico análise, né? É bom, é bom. Aqui, por exemplo, como usar questões macroeconômicas em relação ao Forex, porque no fim, a razão de uma moeda cair ou não são questões macroeconômicas. Então, payrolls, por exemplo, que é o índice de pagamentos na força de trabalho americana. Falas do Fed, como recentemente, sobre a taxa de juros que vai cair. Que significa que provavelmente o dólar vai depreciar mais e mais. A política atual do Trump de tarifas, todas essas coisas afetaram o dólar. Isso era, entre aspas, previsível em relação à política que ele adotou. Então, são questões macroeconômicas. Aqui eu tenho. Aqui é FX Strategy. Aqui, ó, nesse site aqui, principalmente, é o Forex. Forex.com, se não me engano, é dela, se não me engano. Esse site aqui, ele é muito bom. É interessante, mas enfim. É um livro bom, não é um livro ruim. Pelo contrário, é um livro que de fato ele é. Aqui, ó, algumas métodos que ela recomenda, né? Moving Average, Fibonacci Retracement, ADX, tudo aqui é coisa que você entra num software de técnico análise, né, de gráfico de ação, tu vai achar isso aqui. É simples. No fim são equações que vão você plotar gráfico de forma diferente, né? Mas enfim, eu gostei do livro. Embora eu use bastante técnico análise. Vamos pra outro um pouco melhor, que é o que eu vou colocar como B, Beat in the Street. Alguém talvez que gosta desse livro, talvez fale, cara, por que você tá colocando B? Porque tem que ter um nível, né, alto, né? Tipo, o que for mais nível alto tem que deixar lá em cima, e o que for mais bom. Esse aqui é um nível bom, é um nível, tipo, extremamente bom. Só que, por exemplo, ele defende a Price per Earning Ratios, né? Que é o preço por ação para evaluar uma ação. E também o Book Value. Eu já vejo que isso não é tão útil. É a visão do Buffett e do Munger também. E eu creio que não é tão útil porque até o Graham diz no livro dele, né? Security Analysis. Agora eu tenho que explicar agora, né? Não adianta não explicar. Vou colocar aqui Apple. Stock. Então quando você entra, por exemplo, nesse site aqui, você vai ter uma coisa muito simples. Os dados básicos dessa ação. Então, por exemplo, tem aqui lucro líquido, receita em bilhões, valor de mercado da Apple, né? 3,61 trilhões, estimado, né? Yield de dividendos, que é 0,44%, eu não sei cada trimestre quanto paga. O EBITDA, que é o earnings, o EBITDA aqui, na verdade, é 141 bilhões. Que é o earnings antes, que é o ganhos, né? Ganhos antes de juros de dívida, obviamente. Juros, impostos, que é taxes em inglês, depreciação e amortização. Depreciação e amortização são coisas que você calcula, é uma estimação. Por exemplo, você tem uma academia, tu tem depreciação de equipamento. Quando você vai gastar desse equipamento no futuro. Só que a visão de Buffett e do Graham, por exemplo, era que a depreciação já é um custo contínuo. E usar depreciação para estimar ganhos é uma idiotice. Então desconsidera EBITDA. O próprio Peter Lynch, por exemplo, teve uma palestra do Buffett com o Munger
Que perguntaram sobre esse livro do Lynch. O que você acha do Peter Lynch e tal? E o Buffett falou, tô lembrando de cor aqui. Eu gosto do Peter Lynch, ele falou mais ou menos assim. Parafraseando, né? Eu acho o livro dele, mas eu acho que ele é um bom gerenciador de fundo. Ponto. A questão é que tem várias formas de você fazer a mesma coisa, que é investir. Não tem só uma estratégia. O fundamento tá... O Value Invest é uma estratégia. Não é a única estratégia. Então, o grande ponto é que o Peter Lynch tem resultados bons. E o portfólio do Peter Lynch é de, tipo, ele fala no livro, é mais de 100 ações. O do Buffett, do Munger, é tipo 10, 15 no máximo. Então, são visões diferentes. O que importa é o seu yield, seu retorno. Então, é simples. Então, você tem aqui onde eu queria chegar, né? Abertura, fechamento. Acho que não tá mostrando. Tem o retorno on equity, que é uma coisa importante. Tá 149%, é coisa pra caramba. Isso é importante. O retorno on equity é uma das coisas que nos livros do Buffett são os mais colocados. Mas não necessariamente o price per book value e o per book value da Apple são necessariamente importantes. Então, por exemplo, que às vezes eles, entre aspas, mentem do que a gente realmente quer em relação ao retorno de investimento para o investidor, né? Em relação à ação. Então, não é algo tão assim importante. Eu vou deixar rolando ali. Meu PC já tá começando a travar aqui. Vou até tirar isso daqui, pronto. Vamos para o próximo. Enquanto tá carregando ali. Outro livro bom é o Dundle Investor, que eu vou colocar aqui em B. Ou talvez C. Não, eu vou colocar C. Não, acho que C não, porque C seria que é ruim. Eu não acho esse livro ruim. É um bom livro. Só que ele é mais do mesmo, né? Ele não mostra tanta coisa nova. É um indiano, né? Que a família dele migrou para os Estados Unidos. Ele fala bastante sobre indianos que são ricos nos Estados Unidos e tal. Tem bastante história interessante no começo, né? Da família dele e tal. Aqui ele fala sobre mentalidade de longo prazo e tal. Sobre como você deve, numa crise, na verdade, ver uma oportunidade. Nem aquele cara que quando teve o 9/11, né? Que é 11 de setembro, né? Nos Estados Unidos, que ele falou. Todo o mercado caindo de ações e o cara falou: eu vou investir no setor de segurança dos Estados Unidos. Porque agora que aconteceu essa crise, aviões baterem em prédios, com certeza vai ter investimento maior em segurança nos Estados Unidos. E ele investiu nisso e ganhou grana. Então, obviamente, as pessoas, cara, nas piores catástrofes, podem ver uma oportunidade de investimento. Ele vai citar, por exemplo, o Buffett na American Express, é citado nos livros do Buffett também. Tava caído, tava tendo um escândalo da empresa, e ele investiu quando tava nesse escândalo. Ou seja, ele comprou com um preço de ação menor do que o normal. Tem outro exemplo também na Amazon, que aconteceu isso nos anos 2000. E deu certo. Porque ele sabia que a empresa, no fim, não ia cair, não ia falir. E ela ia crescer no futuro. Por mais que seja um setor com um retorno de investimento. De investimento não, o setor de aviação, ele tem uma margem muito baixa. Você pode falar, nossa, mas é tão cara o custo um assento no avião, né? 6 mil conto, dependendo de onde você vai. A margem não é tão alta. Tem muito custo. Então, enfim. É muito risco também, né? E ele advoga pelo uso de P/E ratios também. De price per earnings, que já é um erro, né? Então, essa relação de você ver preço por ganho, preço da ação pelo ganho da empresa, não é tão útil quanto parece. De você precisar, não, quando tá baixo é bom, quando tá alto é bom, é ruim. Não é tão bom. Eu vou colocar aqui price per earning. Então, esse aqui é o price per earning da Apple. Aqui tá no Trading Economics. Já vou pegar aqui. Price per earning da Apple. Ao longo do tempo. Então, bem simples. Tem um book value também, né? Book value per share, na verdade. Tá 4,43.
Vou até a equação. Pra ficar claro. É o total de ativos menos passivo dividido pelas ações. É isso. Ativo menos passivos pelas ações. É o que vale per share. Algumas pessoas acham que isso é importante também. Mas eu acho que é inútil também. Na minha opinião. Só que o Buffett também diz isso, tá? No livro dele. Bom. Outro livro importante, Commodity Investing. Aí eu vou colocar um ranking B. É um livro bom. Esse livro aqui é literalmente só Commodity Investing. Eu vou colocar aqui. Eu acho o livro. É esse aqui, ó, da Wiley. Do Adam. Deixa eu pegar aqui. Não tá aqui o nome do cara. Aqui, ó, Adam Dunsby e John Eckstein. Então esse livro aqui também tá no meu Instagram. Eu li faz tempo, é um livro muito bom. Cara, daqui é um livro pra você saber como commodities funcionam. Porque commodity é um mercado mais complexo. Então se eu vir aqui, commodities. Trade Economics. Commodity é uma coisa mais complexa porque você tem que saber como elas funcionam. Então existe fundamental análise em commodities. Então futures, options, tem fundamental análise nesse contexto. Tem sim, tipo, fundamental análise não é só em equity. Em qualquer mercado. Se você saber qual que mercado funciona, tu vai ter retorno, não tem como. Sim, se você manjar, né? Só que, por exemplo, high yield bonds, que é sobre crédito de empresas. Tu tem que manjar muito sobre esse tema pra você dizer que aquilo é uma fundamental análise, né? Que análise fundamental é você analisar as coisas não por gráficos, mas por o que as coisas são. Então, por exemplo, tu vai fazer future de petróleo. Tu sabe como o petróleo funciona? Tu sabe sobre o mercado de petróleo? Tem curso no canal de economia, mais 50 aulas, se não me engano, que eu falo sobre esse mercado. Já é um norte pra você, mas eu tô tentando dizer, tu precisa de um básico. Sem o básico, tu não vai conseguir investir no future de petróleo, de gás natural, de gasolina. Então, por exemplo, eu vou aqui em carvão. Carvão não vai. Eu vou em gás natural, que é extremamente importante. As razões das flutuações de gás natural, por exemplo, essa subida aqui. 5 segundos para você saber, com base na história recente, por que o gás natural subiu nessa época. Tempo acabou, esgotado. A causa foi a crise, né, inicial da guerra na Ucrânia e Rússia. Rússia é um dos maiores exportadores de gás natural e petróleo. Petróleo não, gás natural. Mais gás natural. E basicamente isso criou uma crise, um pouquinho depois da guerra começar. Claro que tem pessoas que ganham tanto com a queda do petróleo e ganham, e subida. Eu já falei isso no curso sobre investimentos no canal. Aquele vídeo de 10 horas que eu recomendei. Mas o grande ponto é que essas flutuações, elas têm razões macroeconômicas, principalmente. E na verdade, o próprio mercado de petróleo, por exemplo, tem uma relação com o dólar, sabia? Sabia que o mercado de commodities tem impacto no Forex e no mercado de equity também? Em alguns países, ou no geral. Então, quedas nesse daqui causam quedas também no mercado. E podem causar flutuações no mercado de equity, no mercado de Forex, no mercado de títulos. Então, são coisas que você tem que saber, só que tu tem que manjar economia, né? Então, só que o principal é você saber como esse mercado funciona, você saber como o petróleo é feito. O que é hidrocarboneto, por exemplo? Tu vai investir em crude oil, tu não sabe nem o que é hidrocarboneto. Alguém de técnico análise, ele vai olhar pro gráficozinho, olhar algumas notícias e acabou. Quem de fundamental análise vai entender realmente como funciona o transporte de petróleo. O que é LNG? Aquele livro que eu citei fala sobre LNG, que é a forma de transporte de gás natural. É gás natural no liquidificado, né, para transporte marítimo. Sabia que tem barcos específicos para levar cargas desse tipo, químicas, né? Petroquímicas. Sabia que tem um custo para fazer isso e tem taxas de custo em relação a transporte.
E tem índices que mostram isso daí pra você, nesse próprio site. Com tudo isso, cara, tu tem que saber. Se você não saber, cara, esquece, mano. Tu não vai entender esse mercado. Tem que saber intrinsecamente como funciona. Se no fora quiser questões macroeconômicas, o de commodities é de fato entender como elas funcionam. Então tu quer, por exemplo, tu tá falando sobre coisas como soja. Tu sabe como funciona a produção de soja? Soja, quais são os maiores players no mercado, não só no Brasil, mas no mundo? Quem são os principais produtores, importadores e exportadores de soja? Tudo isso é importante no mercado de commodities. Porque aí não é mais um achismo. É uma decisão de médio, de longo prazo, né? Esquece day trading de idiota. Ou swing trade também, de curto prazo. É visão de tipo 1 a 3 meses ou até 6 meses. Essa visão que normalmente é usada em investment banking. Em bancos mesmo. Esquece day trading, isso é uma coisa de idiota. Ninguém faz isso. Ser bancário de verdade. Opa, quase eu coloco uma coisa que não deveria pôr aí. Bom, o livro dos Soros eu já vou colocar aqui no ranquear. Até vou colocar aqui na frente. Não é o dos Soros, esse daqui. Esse aqui é o dos Soros. The Alchemy of Finance. Cadê o Alchemy of Finance? Esse livro, na minha opinião, é muito bom. Aqui, ó. E ele até já começa uma coisa ali que poderia ser chamada de lógica proposicional de Hazlitt, posteriormente. Ele cria uma teoria chamada teoria da reflexividade, né? Na economia. Ele explica de uma forma muito clara e fácil de entender. É um nível, cara, que é obrigatório nesse tema. É obrigatório. E ele é o cara que conseguiu 1 bilhão de lucro apostando com a queda do dólar. Ele fez o short selling no dólar, não, perdão. No pound esterlino, né? Na moeda inglesa. Ele apostou que a moeda inglesa ia cair num certo momento, quando o euro tava surgindo. E ele ganhou lucro pra caramba por conta disso, né? Então ele é o cara do macro, né? Divisões macroeconômicas. Nesse contexto do Forex também. Mas também ele fala de títulos. Qual é a visão dele em relação ao investimento de títulos? Como você tem que sair da posição de um título. Esquece essa noção de você segura um título por 30 anos. Ninguém pensa assim. Um título que você tem que ver no título é a yield curve. Normalmente as pessoas saem do título depois de 20 dias. Sabe os títulos de 10 anos americanos? As pessoas normalmente saem 20 dias depois de comprar. Em média. Às vezes pode ser mais, pode ser 3, 6 meses, mas ninguém fica segurando 10 anos um título de 10 anos dos Estados Unidos. Cara, não existe isso, cara. Eu vejo alguns vídeos que eu não vou falar nomes. Os caras ficam falando, não, você investe em títulos do Brasil, vai render tantos. Ninguém segura por tantos anos, cara. Porque a liquidez que você gera não é o suficiente, cara, pra o longo prazo. Seu yield vai ficar baixo. Vou colocar aqui bonds, trade economics. Por país. Títulos é basicamente você investir em débito do governo. Então tu dá dinheiro para os governos gastarem mais e tu ganha um juros em relação a esse dinheiro que você dá para o governo. Então, aqui é variações anuais, por exemplo. Enfim, tem vários tipos de títulos, né? Tem títulos, por exemplo, aqui é de 10 anos, né? É o mais comum. Mas tem de 10, 4 semanas, 8 semanas, 20 anos, enfim, tem vários tipos de títulos. Tem títulos municipais que você investe no estado específico do país, enfim. É um bom livro esse dos Soros, né? Outro livro, livros mais complexos. Eu vou colocar aqui quase na frente dos Soros, porque eles são livros mais complexos. São livros, um é da Bloomberg, que por sinal é boa pra caramba nesse tema. Então esse daqui, The Currency Market, do John Hill, não, perdão, do Brian Tomei. Cara, esse livro aqui, ele é difícil. Tu tem que manjar bastante já de economia e finanças. É um livro denso. Eu nem tenho como falar desse livro com detalhes. Tipo, eu faço esse resumo é tipo o resumo do resumo do resumo. Esse livro ele é denso, cara. Ele tem muita coisa. Ele fala de tudo que você pensar. Sobre mercado financeiro. Ele fala sobre LIBOR, eu tô citando aqui, né? É uma taxa ali de juros associada de empréstimos, né? À Inglaterra. Embora já teve fraude já no LIBOR.
Ele fala sobre taxas de juros, sabe falar sobre Ripple, sobre commercial paper, sobre, cara, tudo que você pensar. E as relações do Forex, por exemplo, de macro, né? Então, o livro da Bloomberg é um livro em outro nível, cara. É um livro que realmente vale a pena, na minha opinião. Só que provavelmente não é por exemplo, não é um livro pra você começar. O livro pra você começar é tipo Dando Investor, The Intelligent Investor. Esses livros que você começa. Aqui é outro nível. Outro livro que é outro nível que eu já coloquei ali é do Ashraf Lyde da Wiley. Então aí ele publica bastante coisa boa nesse contexto. Também é bastante Forex. Só que esse cara, mano, é muito sobre história associadas a flutuações de preços no Forex e geopolítica. Esse cara foca muito em geopolítica. Muito, 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 muito. Tem uma parte que, por exemplo, ele fala sobre o Estreito de Hormuz, com relação a por exemplo, o Estreito de Hormuz é extremamente importante para petróleo. Que, vamos lá. Uma aula de geografia aqui básica. Map. Deixa eu colocar Mar Vermelho em inglês. Tem no canal um curso sobre esse tema, né? Associado a comércios marítimos, né? E a geografia aplicada para economia. Mas basicamente o Estreito de Hormuz fica aqui. E teve uma época que. Já teve algumas épocas que teve crise aqui. Militares, né? Crises políticas. Olha quem tá aqui. Emirados Árabes, Irã, Paquistão, tudo perto aqui. Obviamente sempre dá merda de vez em quando. No fim dos anos 90, lá pros anos 2000 também, teve crises aqui por conta de guerras que estavam acontecendo nessa região. E você tem muito petróleo que sai daqui, do Kuwait, dessas regiões. Então se você tem uma região chave para transporte de petróleo sendo barrada, tu vai ter uma baixa no fornecimento, na oferta. E essa baixa na oferta vai gerar o quê? Aumentos no preço do petróleo. Então, um tipo de evento que no longo prazo vai por exemplo, trapar aqui, você não pode transportar tudo por avião ou terra. Tem que ir por barco. Então, se você tem muita coisa presa aqui nesse estreito por alguma razão política, tu vai ter uma oferta que tá sendo constrangida, né? Tá sendo impedida. E isso vai gerar um aumento no preço do petróleo porque ele é inelástico. Então, uma coisa que o livro fala, por exemplo. Muito bom. Excelente. Eu coloquei aqui no ranking B por conta disso. Você tem também livros um pouco mais simples, como Investimento em Ouro e Prata. Eu vou deixar aqui no livro C. É um livro básico aí pra quem gosta de investir em commodities específicos. E também conta um pouco da história do ouro e da prata. Também um pouco de marketing ali pro site dele, mas enfim. Sobre economia, né? Eu recomendo muito o livro do Rothbard, do Huerta de Soto, Economia Bancária. É o Mystery of Banking, que é esse livro aqui. Mystery of Banking, tem de graça em inglês. O livro do Rothbard. Tá bem pequeno aqui, ó. Tá pequeno também. Enfim, é o Mystery of Banking. E tem. Eu queria essa versão, hein? Essa versão física. E também tem um livro. Huerta de Soto. Banking. Banking Book. Também é um livro muito bom. Também não ficou aqui, ó. Money, Bank, Credit and Economic Cycles. Em inglês tem de graça. No Mises Institute, né? É bom pra você saber como funciona o sistema bancário, mas você quer saber realmente como funciona o sistema bancário, eu recomendo esse livro aqui. Investment Banks, Hedge Funds and Private Equity, do David P. Stoyle. Cara, é um livro perfeito. Recomendo a versão física. Tem 700 páginas. Ele tem, tipo, muita coisa, cara. Dá pra ver aqui que ele tem bastante coisa. Tipo, tudo que você precisa saber sobre bancos, sobre hedge funds, sobre o mercado de private equity no geral. É um livro, assim, o melhor que eu já li no tema. Então, eu vou colocar ele, que é esse aqui, né? No ponto A. S, né?
Acho que eu vou colocar como S porque de fato ele é o melhor livro que eu já li nesse tema. Esse tema é extremamente importante, na minha opinião. Eu vou colocar esse aqui pra frente porque eu creio que é muito importante saber contabilidade. Ok. Tem esse aqui que também é sobre esse tema de Forex. É muito bom. Attack Currency Trends, mas é mais o mesmo, né? Ele não fala muita coisa diferente do que os outros que eu já mostrei. Do Greg Michalowski, né? Então, ele também fala bastante de técnica análise, mas é bom. Ele fala bem, sim, no tema. Options também, que é um tema também mais complexo. The Little Book That Beats the Market. Eu vou colocar ele atrás do Peter Lynch. Eu tenho ele aqui, se não me engano. The Little Book That Beats the Market. Tem esse aqui, The Little Book of Common Sense Investing, do Bogle, que é o cara que criou o fundo de índice. Ele é um fanboy de índice, é um problema. Tem outro livro dele que eu li recentemente, que é melhor ainda, que é maior. Fala mais sobre várias coisas, né? Mas é muito bom do Bogle. Tem outro livro do Bogle também, eu acho que eu vou colocar aqui pra você também ver. John Bogle. Books. Tem outro livro bom dele. Aqui, ó, Common Sense e Mutual Funds. Eu recomendo a versão mais recente, que é pós 2008. Que as finanças mudaram completamente posterior à crise de 2008, né? Então tu tem que ler esse do John Bogle. Common Sense ou Mutual Funds. Senso comum em fundos mútuos, né? Nossa, nunca tem a versão que eu quero maior. Esse aqui. Cara, muito bom. Tipo, excelente. Não tenho o que dizer. Em fundos mútuos, cara, me abriu os olhos, porque é um tema diferente, né? Principalmente o custo. A coisa mais importante em fundos é custo, né? No canal eu falei sobre esse tema no podcast, né? Se você quiser saber. Muitos dos temas que eu tô falando aqui eu já falei em podcast recente. Então eu gosto muito desse livro. Common Sense of Investing dele também. Eu vou colocar aqui junto com The Little Book That Beats the Market. Sobre options eu vou pôr esse daqui. Eu não curto muito options da forma que ele explica. Ele foca muito em volatilidade, em modelos estilo Black Scholes. Eu não curto. Tem esse livro de investimentos. Eu vou colocar como C. Não porque é ruim, mas porque eu não acho ele tão útil. Ele é um pouco complexo e ele não é tão útil. Deixa eu ver. Investment Analysis. Um portfólio. Acho que assim já aparece. É esse daqui, ó. Investment Analysis e Portfolio Management do Rayleigh e Brown. Livro muito bom, é grande. Eu creio que é relevante, mas eu não creio que é tão relevante para alguém que é de fundamental análise. Por isso que eu não recomendo tanto quanto outros, né? O Margin of Safety do Seth Klarman. Esse eu não coloquei no Instagram, mas eu vou colocar ele na frente do The Alchemy of Finance, porque eu creio que o Soros é bom. Mas esse livro do Margin of Safety, ele coloca muita coisa que outros livros não colocam, né? Margin of Safety. É muito bom esse livro, cara. Deve ter versão em português e tal, eu recomendo muito. Opa, é esse aqui. Seth Klarman. Um dos principais aí em relação a esse tema. E é um cara que, se eu não me engano, ele é associado a fundos, né? Seth. Ele tem um portfólio de investimentos na Baupost Group. Então é um cara que faz também, né? A maioria dos caras que eu tô citando, eles fazem também, tá? Todos aqui, eles estão no mercado, tá? Não é só teoria. Falta dois, hein? Irrational Exuberance, que tem um pouco de investimentos, que é do Robert Shiller. Economista que eu mais gosto dos neo-keynesianos. Embora eu não seja neo-keynesiano. Eu vou colocar ele aqui, porque eu realmente acho que ele é extremamente importante. Ler de economia é importante, cara. Se você acha que finanças é algo fora de economia, tu é maluco. Precisa dos dois. De economia, de fato, assim. Obviamente tu tem que saber mais a parte de finanças, mas tu tem que saber um pouco de economia. Tu tem que ler Mises, tu tem que ler Rothbard, tu tem que todo mundo, cara. Esquece essa noção. Tem até um livro que eu não li ainda, por isso que eu não coloquei aqui, que é sobre aplicações da escola austríaca em finanças, né? É o Dow of Money.
The Dow of Capital. Esse livro aqui eu não li ainda, por isso que eu não tô recomendando. Mas é sobre teoria austríaca. Sobre teoria austríaca no mercado de investimentos. Então é muito interessante. A gente tem como ver uma preview aqui, o The Dow of Capital. Eu já tenho ele, mas eu não li ainda. É bem simples, né? A forma de falar, mas é muito bom, cara. É muito bom. E usa Mises, eu vi que já usa alguns autores ali no começo. Enfim. E por fim, um livro que parece inútil, mas não é. Que é o Mergers and Acquisition Basics. Que eu vou colocar aqui em B. Na frente desse de Day Trade. Mergers and Acquisitions é um tema. Eu vou colocar o livro aqui. Mergers and Acquisition Basics. All you need to know. Tudo que você precisa saber. Eu vou recomendar só esse livro, porque só esse livro que eu li no tema, tá? Eu tô pra ler mais livros nesse tema. O que é fusão e aquisição? É sobre como empresas fazem fusões e aquisições. Por que isso é importante no mercado de investimentos? Cara, tem um setor em bancos de investimentos, em hedge funds, que focam apenas em fusões e aquisições. Que isso aumenta o valor da empresa e o preço das ações. Nem todas fazem isso. A Bank of America se ferrou no pós-crise de 2008, que ela teve que adquirir um banco. O Merrill Lynch, se não me engano, tava falindo. Só que no geral, quando é feita da forma certa, normalmente isso tem uma apreciação. Tem pessoas que investem nisso. E em IPO também, né? Que é Initial Public Offering, né? Que é quando a empresa vai de capital privado para público. Então, tu precisa saber disso porque é muito importante no mercado também de private equity. Que é um mercado no setor de investimento extremamente importante. Então, eu tô pra ler mais livros sobre esse tema. É um tema muito importante. Esse livro, ele resume as coisas de forma básica. Então, tu quer saber o básico sobre esse tema. É muito amplo, tem muita coisa. Tipo, tem muita coisa legal, de direito, sabe? Mas é muito bom. Eu recomendo. Qualquer livro de fusão e aquisição que seja bom. Você pode ver que nessa lista não tem nenhum livro em português, né? Deve ter as traduções aí pra você comprar. Mas, cara, primeiro aprende uma coisa. Sem inglês, você não consegue avançar em nenhum tema que existe. Porque todo mundo escreve em inglês. Não só quem mora nos Estados Unidos. Quem mora na Europa, na Inglaterra, obviamente, né? Que é alguém que pesquisa no Japão e depois quer publicar um livro pra um repertório maior. Tudo tá em inglês, cara. Então tu tem que saber inglês, cara. Não tem como. Você quer aprender finanças, os cursos estão em inglês na maioria. Esquece de ler coisas apenas só do Brasil. Isso é uma idiotice. Imagina, por exemplo, você mora na Índia e você só lê coisa da Índia. Tu vai perder muita coisa. Tu vai perder muita coisa boa de alto nível nesse tema. Obviamente, você pode ver tradução. Mas se não tiver tradução no livro acessível pra você, né? Mas basicamente, você tem Scrutinized primeiro. Outro livro do Graham, que é o Intelligent Investor. O do Buffett e outro aqui que é associado do Stoel sobre Investment Banking. Seth Klarman, Soros, Graham de novo sobre o setor contabilidade. Buffett de novo, The Essence of Warren Buffett. E aí tem outros livros aqui. E aqueles de técnico análise, aqueles que focam em day trade, que é inútil, enfim, essas coisas eu já vejo com maus olhos. Tem outros livros que eu poderia pôr aqui, que eu não coloquei. Mas isso, basicamente, eu fiz assim no Instagram que eu lembro mais. Então, basicamente é isso. Então, essa é a minha lista, né? Então, qual que é a sua lista? Coloca nos comentários aí o seu próprio ranking de livros de finanças.